Too many days in the darkness without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat, head pulled down over your eyes. Every part of you wants to surrender, darling, you were meant to survive. With every start, we are born again. Open your heart, spend less time in your head. With every start, we are born again. Open your heart, spend less time in your head. Just like a seed in a garden, you will grow to be tall, staring out over miles of land without it, but wanting to build up walls. Lift me up in your branches, we can watch the sunrise. Just a couple of bruised up souls that believe that it was worth one more try. With every start, we are born again. Open your heart and spend less time in your head. With every start, we are born again. Open your heart, spend less time in your head. Too many days in the darkness without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat, head pulled down over your eyes. Every part of you wants to surrender, darling, you were meant to survive. With every start, we are born again. Open your heart, spend less time in your head. With every start, we are born again. Open your heart, spend less time in your head.
Too many days in the darkness without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat, head pulled down over your eyes. Every part of you wants to surrender, but darling, you were meant to survive. With every star, we are born again. Open your heart, spend less time in your head. With every star, we are born again. Open your heart, spend less time in your head. Just like a seed in a garden, you will grow to be tall, staring out over miles of land without it, but wanting to build up walls. Lift me up in your branches, we can watch the sunrise. Just a couple of bruised up souls that believe that it was worth one more try. Aupei, los amigos, Baetecom, Baixapá, buenas noches, Baixapá Pendepujaré, Peime Porambapa, espero que todos estejam bem. Eu quero que vocês me digam se o áudio está saindo bem aí para vocês, como que está, se está bem o áudio, né? Hoje nós vamos fazer uma aula bem bacana aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui nas mensagens, quantas mensagens, boa noite, que de Arrabo. E hoje nós vamos ver aqui uma imagem bem legal, né, do Guarani comunicativo, né? Na verdade eu coloquei esse nome, mas a gente vai ver uma aulinha aqui rapidinha, né? Que são 4 palavras que eu trouxe, e aí se der um tempo a gente continua no Guarani comunicativo. Como eu falei, se atingirmos um certo público, a gente dá continuidade ao Guarani comunicativo, ao 4º módulo. Perfeito, gente? Vamos entrando, vamos falando se o áudio está legal, né? Mais um dia de live, estou feliz aqui novamente, mais um dia, né? E vamos continuar com o nosso aprendizado. Eu queria que vocês deixassem aí os comentários de vocês, né? Se as aulas que eu estou fazendo durante as lives está sendo legal para vocês, se dá para aprender alguma coisa, se dá para continuar desse jeito, como que está. Vamos comentando aí. Eu vou dar uma olhadinha aqui de novo. Rohendo Porã, né? Quer dizer, então, que está me ouvindo bem, né? Eu que agradeço, Socorro, por estar aqui na nossa live, por estar aqui participando, né? E já entramos aqui, já vamos começar, né? Já vamos para cima já, né? Vamos lá então. Olha só o que eu trouxe aqui para nós hoje, né? Eu vou até inclusive tirar a minha imagem daqui, né? Para que eu não nem atrapalhe vocês aqui assistirem, né? Eu vou tirar a minha imagem daqui. Perfeito, já tirei. Muito bem. Vamos então ver aqui essa aula que eu trouxe hoje. Eu acho que está bem encaixada aqui, né? E nós temos aqui 4 palavras que vamos ver aqui, né? O significado delas, como que elas estão sendo formadas aqui, né? E dessa vez eu mudei para o Guarani, né? Alguém arrisca dizer aí o que significam essas palavras, alguma delas pelo menos? Eu vou começar a fazer a tradução aqui, né? Estão entrando mais pessoas, vamos entrando, esperando mais um pouquinho vocês entrarem, né? Vamos entrando. Jaiqueque quer dizer vamos entrar, né? Entremos, jaiqueque.
Muito bem, vamos lá então. Temos aqui Maen. Maen quer dizer olhar, né? Olhar. Olhar é Maen, tá? Olhar quer dizer Maen. Se eu falar Emaen, olhe, né? Se eu colocar o E aqui na frente, estou fazendo imperativo, então estou falando Emaen. Poxi quer dizer bravo, né? Bravo. E eu trouxe aqui também Nharon, que também quer dizer bravo, né? A gente vai ver o porquê que Poxi e Nharon são dois bravos, né? Ou seja, tem o mesmo significado agora para o português, porém se usa em coisas diferentes, né? E Mombeú, que é contar, né? Mombeú é contar. Assim, contar, Mombeú contar, né? Muito bem. Eu vou aparecer aqui na tela, porque de vez em quando eu vou estar olhando aqui para as mensagens e pode ser que achem que está travando a aula, né? Então vou preferir deixar assim com a minha imagem aparecendo aqui no cantinho aqui. Fizemos a tradução dessas palavras. Hoje, como eu disse, eu trouxe pouca coisa para que aprendamos, né? Tipo, são apenas uma palavra de cada uma dessa, para a gente aprender de uma forma legal aqui, né? Todo mundo junto aprendendo. Esta aula que já estamos ao vivo aqui, né? E quero agradecer vocês, né? Eu só estou olhando aqui no celular. Boa noite, Jaikeke, Renduporá. Muito bem. Vamos lá então. Olhar. Vamos fazer agora, vamos montar agora as frases, né? Dessas 4 palavras, né? Então, como eu falei, Maen é olhar, né? Poxi é bravo e temos um outro Poxi. Este Nharon aqui a gente pode usar mais para o sentido animal. Eu acredito que seja mais para este lado, né? E temos aqui o Mombeú, que é contar, que eu trouxe estas 4 palavras para a gente montar frases, né? Então, eu vou entrar aqui na montagem das frases, né? Para a gente já fazer aqui a primeira aula, né? De Maen. Como que eu usaria aqui, por exemplo, Maen? Muito bem, deixa eu entrar aqui para ver só, né, sobre Maen, como que eu usaria. Então já tenho aqui a primeira palavrinha de Maen. Emaemi cheverece, né? O que eu quero falar com esta frase? As outras frases eu trouxe toda em português, agora nós vamos traduzir de Guarani para português, para mudar um pouco aqui a nossa forma de ensino, né? Então, Emaemi cheverece quer dizer, olhe, olhe ele para mim, né? Para mim, por favor. Seria mais ou menos esta. Deixa eu até diminuir um pouco aqui, né? Então a gente tem aqui, deixa eu só ver se está dentro da. Ah, tá certinho aqui, então dá para ver direitinho. Tenho aqui esta palavra, emaen, lembrem que eu falei para vocês do maen, inclusive eu coloquei aqui, aqui é com acento nasal, tá gente? É assim, ó, tá bom? É o tio do não. Bom, emaen é o imperativo, olhe, né? E mi é pedindo favor. Então, emaemi, olhe por favor, cheve para mim e rece por ele, né? Então, olhe ele para mim, por favor. Por exemplo, você deixa o seu cãozinho com alguém, né? Deixa o seu filho, né? Ou fala para olhar seu filho, fala para olhar alguma coisa para ficar de olho, né? Pode ser também, fique de olho nele para mim, né? Seria isso também, esta tradução aqui, tá bom, gente? Pode ser isso também, tá? O que mais que a gente pode fazer com uma em? Eu vou diminuir isso aqui para a gente ter mais espaço aqui para trabalhar, né? Vamos supor que eu queira fazer outra frase aqui de uma em, né? Então, nhamaen, por exemplo, nhamaen, né? Nhamaen, nhanderaperane, nhanderaperare, por exemplo, né? O que quer dizer isso aqui? Nhamaen, nhanderaperare. Ele significa exatamente vamos olhar, né? Vamos aqui, ó, vamos olhar por onde andamos ou o nosso caminho. Seria mais por onde andamos, né? Por onde andamos. Quinhanderaperana quer dizer para o nosso caminho, então seria por onde andamos. Então vamos olhar por onde andamos ou vamos prestar atenção. Esse maen também agora se torna como se fosse prestar atenção. Então, deu para compreender? Nhamaen quer dizer vamos olhar, nhanderaperane, por onde vamos andar ou
pelo nosso caminho. Vamos olhar o nosso caminho, por onde andamos, né? Por onde passamos, vamos prestar atenção por onde andamos. Seria mais ou menos esta a expressão no caso de Maem. Aqui vocês viram que já mudou totalmente, né? Eu vou diminuir mais um pouquinho, vou trazer mais uma reflexão sobre isso aqui, né? Que podemos usar também para Maem, né? Nhamaem, por exemplo, Nhamaem, assim, ó. Nhamaem. Uvate, assim, ó. Uvate gotyo. Seria assim, Nhamaem uvate gotyo quer dizer olhemos para cima, né? Uvate quer dizer cima, eu já vou aqui já ajeitar a tradução para nós, né? Olhemos para o alto, vamos colocar para o alto, né? Para o alto, quer dizer, olhemos para o alto, olhemos em direção a Deus, por exemplo. Vamos olhar para cima, né? Ou olhemos para o alto, né? Então seria, aqui nós vemos como usar muito bem Maem, né? Que é a palavra olhar. Muito bem. Vamos continuar. A próxima parte aqui que temos é Poxu, né? E aqui nós já vamos ver a diferença de Poxu, que quer dizer bravo, né? Poxu vem de bravo, de nervoso, né? De uma pessoa que está estressada, pode ser Poxu também, né? Esse Poxu a gente vai usar mais para o lado humano, né? Para as pessoas, e o Nharon para animais, né? Então, vamos supor assim, aqui tem uma palavra já inclusive, na verdade, né? Falando Iposhu Shendie Oputá. Iposhu Shendie Oputá, quer dizer, ele ficou bravo comigo, seria a tradução, né? Ele ficou bravo comigo, né? Ou ele ficou de mal comigo, pode ser também. Ele ficou de mal comigo, né? Ele ficou bravo comigo ou ele ficou de mal comigo. Seria este Iposhu Shendie Oputá, né? Então, estou falando aqui, vou ler novamente, Iposhu, Iposhu quer dizer o ia da terceira pessoa, né? Então, Iposhu da terceira pessoa, Poshu, bravo, Shendie, comigo, Oputá. Oputá quer dizer ficar neste caso, né? Esse aqui é um verbo, né? O verbo ficar. Eu fico, tu ficas, então ele ficou, né? Então, Oputá, olha só que interessante. Aqui nós temos no início ele ficou e aqui no caso ele ficou tá no final, posposicionado, né? Então, Iposhu, bravo, ficou bravo comigo ele, seria a tradução ao pé da letra, né? Mas nós estamos falando Hae Iposhu Shendie, né? Hae Iposhu Shendie quer dizer ele ficou bravo comigo. Perfeito. Muito bem, deixa eu ver se tem algumas mensagens aqui. Ainda ninguém mandou nenhuma mensagem, não sei se não atualizou ainda meu celular, mas enfim, vamos continuar. Vamos para a próxima. Bom, vou fazer mais uma de Poxu aqui. Vamos fazer mais uma palavrinha de Poxu, né? Por exemplo, Shembo Poxu. Shembo Poxu. Ndoui Haguere, por exemplo. Ndoui, assim, ó. Ndoui, Ndoui, Ndoui. Ndoui Haguere. Vamos colocar assim, Haguere. Muito bem, o que é que eu estou falando aqui? Shembo Poxu Ndoui Haguere quer dizer ele me deixou nervoso por não aparecer, né? Fiquei bravo com ele por não aparecer, né? Por ele não ter vindo, né? Então seria isso a resposta aqui. Então deixa eu só colocar aqui e depois a gente organiza aqui. Fiquei bravo, né? Fiquei bravo com ele ou fiquei chateado com ele, né? Com ele por não ter vindo. Seria isto, né? Então, eu só vou organizar aqui direitinho para a gente ter mais espaço aqui. Isso aqui já fizemos, então eu vou diminuir para que caiba mais aqui no nosso espaço, tá? Vamos ver então aqui. Shembo Poxu Ndoi Haguere, né? Shembo Poxu quer dizer me deixou bravo. Aqui já se torna tipo uma outra palavra. Quando eu coloco um Bopoxi já se torna uma outra palavra, quer dizer me deixou bravo, né? Me deixou nervoso, né?
me irritou, me chateou, né? Seria mais ou menos isso, né? Aqui eu vou só responder as pessoas. Onharon, violento, né? Zangado e poxi. É isso mesmo. E temos aqui buenas noches desde Porto Velho. Buenas noches para ti também, DBABI. Obrigado por participar da aula. Se você chegou agora, depois você volta e assiste desde o início, né? Porque estamos ao vivo, mas a live vai ficar sempre gravada. Eu deixo todas elas gravadas, tá bom? Muito bem. Vamos lá então. Shemboposhi no Ihaguere. Quer dizer, me deixou nervoso. Aqui seria me deixou nervoso. Shemboposhi no Ui. Eu estou negando. O é vir, né? Então do Ui não veio. Não veio por não ter vindo. Esse Ihaguere é por não ter, né? No caso. Muito bem. Acho que até aqui já está bem esclarecido. Vamos para a próxima. E aqui temos a diferença de Nharon. Agora nós vamos ver o que é Nharon. Vemos que Poxi é ficar bravo, né? E Nharon, por exemplo, é ser bravo também, só que se usa mais para animais, né? Tipo, então, violento, pode ser também arisco, né? No caso, arisco já é uma outra palavra, mas é para um tipo um animal selvagem, né? Uma selvageria, né? Tipo, seria uma bravura, né? Um bravo de animal mesmo, né? Então, vamos ver aqui, temos esta palavra, Inharon umidiaguá, Arressaite avei. Inharon umidiaguá, Arressaite avei, né? Inharon, quando eu falo I é da terceira pessoa, Inharon é bravo, né? O mi é o adjetivo, né? De demonstrativo de presença, acho que é de ausência no caso aqui, que é no plural, tá? Então, o midiaguá, aqueles cachorros são bravos, né? Seria a tradução. Aqueles cães são bravos, né? E ressaite avei, e são tipo selvagem, ariscos, né? Não sei se é arisco que fala quando não são amigáveis, né? Tipo, além de serem bravos, eles tipo assim, são, podemos dizer selvagens, né? Bravos e selvagens, tipo, não são amigáveis, né? São ariscos, né? Eu coloquei assim só para contrapor aqui, para a gente fazer uma diferença dos dois, né? Então, acho que deu para entender o que é Nharon aqui, né? Então, vou colocar aqui, né? Aqueles cães, né? Vou colocar cães são bravos, né? São bravos e posso colocar selvagens? Vou colocar selvagens ou arisco, né? Não sei se existe essa palavra arisco no português. Fale aí depois pra gente. Então, essa seria a tradução desta primeira palavra, né? Eu vou deixar até menorzinho aqui. Vou apagar aqui uma parte, deixa eu apagar essas coisinhas aqui. E meu teclado tá querendo ir mais. Deixa eu acertar ele aqui. Aí foi. Muito bom. São selvagens ou são bravos, são ariscos, bravos, selvagens, né? Temos tudo isso aqui, já falando aqui dessa nossa palavra Nharon, né? Se eu for falar, por exemplo, o cachorro está latindo muito, né? Ou esse cachorro late muito, ou os cachorros estão latindo. Vamos colocar assim, os cachorros estão latindo. Como que eu falaria? Os cachorros estão todos latindo em Guarani, por exemplo, né? Aí eu vou usar Nharon, quer dizer o Nharon, né? De Aguaquera, seria bem assim. Eu vou colocar aqui para nós vermos, né? Os cães, né? De Aguaquera, Onharombá. Onharombá, né? Seria assim, de Aguaquera, Onharombá. Os cães estão latindo. Todos os cachorros à volta estão latindo, né? Então, digamos assim... Todos os cães em volta estão latindo de Aguaquera Nharombá, né? Todos os cachorros, eu vou colocar assim, os cachorros estão latindo, né? Os cachorros... Deixa eu corrigir aqui, né? Cachorros estão latindo, né? Muito bem. Aqui em cima... Vocês vão falar, mas como assim? Se eu falar aqueles cães são bravos e selvagens, por que que eu não usei o quera, que é para pluralizar, né? Aí no caso eu tenho aqui Inharon umidiaguá, né? Por que que eu não coloquei de Aguaquera? Porque como eu falei para vocês, esse adjetivo, né?
ele está no plural. Então não preciso pluralizar. Então quando eu falo Midiaguá, eu falo aqueles cachorros, aqueles cães, né? E quando eu falo aqui, por exemplo, os cachorros estão latindo, aí eu já falo de Aguaquera ou Nharombá, né? Porque eu estou falando os cachorros estão latindo, não estou dando um adjetivo para eles, né? Estou dizendo que eles estão latindo, né? Beleza? Já estamos chegando já aqui na parte final, né? Eu vou fazer até inclusive as lives mais curtinhas para que assim possamos ter mais, né? Como que eu posso dizer? Mais rápido a nossa aula de praticar, né? E vocês depois possam assistir também, tá bom? Vou fazer aqui uma outra frase aqui sobre Diaguaquera e Nharombá, né? Lembram que eu falei para vocês que se a gente atingir 15 espectadores, a gente vai fazer o módulo 4 do nosso Guarani curso Guarani Comunicativo, que é a apostila que estamos estudando, tá? Já estamos com 9. Vamos esforçar em entrar aí, gente. Deixar o like, mandar os comentários, né? Para que possamos fazer este curso Guarani Comunicativo, que a gente vai estender mais a live daí, né? E manter aqui na live, né? Na verdade, deixa eu passar aqui para câmera principal aqui, né? Vou falar um pouquinho com vocês. A gente falou sobre arisco, né? Tem pessoas aqui que falaram que arisco existe sim, né? Tem arisco, né? Existe animal arisco, né? Então, digamos assim, esse arisco que eu quis dizer aqui é que quando, tipo assim, eu já tive experiência com cachorro, né? Eu tive um cachorro que, inclusive, ele me mordia, vocês acreditam? Uma vez ele me mordeu aqui no meu braço, tudo mais, né? Só que mesmo assim eu gostava dele, né? Então, ele foi assim, quando uma vez eu falei para um amigo meu, ele foi para um lugar melhor, ele achou que o cachorro tinha morrido, mas não, né? A gente mora num quintal pequeno e teve um rapaz que ele passou aqui em casa e viu o cachorro e falou: Nossa, preciso de um cachorro, de um cão desse lá na minha chácara para cuidar dos meus maquinários, né? Aí eu falei: Você quer? Ele falou: Claro que quero. E o cachorro acabou gostando dele e foi embora, né? Por isso que eu falo que eu tenho experiência com cachorro e digo quando é arisco, porque ele era tipo de lua, né? Eu fazia carinho nele e ele gostava, de repente começava a roncar, né? Parecia que ele era bipolar, digamos assim, né? Então por isso que eu falo de arisco, porque além dele ser bravo, né? Dele ser assim um cachorro, não é que é violento, é bravo, né? Um cachorro assim, bravo mesmo, aquele animalzinho chato, né? Ele ainda era violento, né? Tipo, não dava para confiar nele, né? Então eu tive experiência e vou trazendo essas experiências aqui para o nosso curso para a gente aprender, que é o nosso dia a dia, né? E você tem um animalzinho em casa? Diga aí se você tem um animal de estimação, se você gosta, né? Aprendimos aqui o nome de Jaguá, que é cachorro, né? E gato, como que eu falo gato, né? Vamos ver aqui como falar gato, né? Porque pode ter também gato bravo, né? Então vamos lá, eu vou deixar isso aqui menorzinho e vou escrever aqui do lado. Eu acho que ainda dá para enxergar bem, né? Aí vamos traçar um outro nharom aqui do lado e vou colocar gato, a gente chama de. Vou colocar o nome aqui, Mbaracajá, né? Mbaracajá quer dizer gato, né? Olha só, um nome bem comprido para gato, né? Mbaracajá, né? Em Nharom eu posso colocar assim, Ressaité, porque os gatos costumam ser mais arisco, né? Ressaité, né? Então eu posso colocar assim, ó, Ressaité, né? Umi Mbaracajá, né? Umi Mbaracajá. Quando eu falei simplesmente essa frase, eu estou falando aqueles gatos são ariscos, né? Ou esses gatos, posso colocar esses, né? Teria que ser aqueles, porque estamos falando de ausência, né? Então, aqueles gatos são ariscos, né? Quando eu falo arisco, eu lembro de um tempero chamado arisco. Acho engraçado. Aquele gato são ariscos. Se eu for falar, por exemplo, aquele gato é fofinho, né? A gente partiu um pouquinho aqui saindo do Nharom para ter mais alguma coisa para a gente acrescentar aqui dentro de animais ainda, né? Se eu for falar, por exemplo, aquele gato é fofinho, Imbaê ponainte, posso falar assim, Imbaê, né? Imbaê ponainte, porainte, Pembaracadiami, né? Aí eu falo Baracadiami, Baracadiami. Por que que eu coloco o Mi aqui? Que eu estou chamando ele carinhosamente. Estou falando, tipo assim, bem carinhoso com o gato. Que gatinho carinhoso, né? Ou assim,
Como é bonzinho esse gatinho. Quando eu falo Imbaeporã, se vocês até quiserem anotar aí, Imbaeporã quer dizer bom, né? É uma pessoa boa, uma pessoa legal, né? Uma pessoa de índole boa. Imbaeporã, quando eu falo assim de alguém, Imbaeporã teco Cunhacaraí, por exemplo. Que senhora boazinha, né? Que senhora bacana, né? Que pessoa bacana, né? Imbaeporã teco mitá, por exemplo. Que criança educada, posso falar. Tudo isso em Imbaeporã, dizendo que ela é algo bom, né? Seria isso. Que algo bom que é essa pessoa, por exemplo, né? Então, a tradução seria que gatinho fofo, né? Seria falando sobre o gato, né? Que gatinho fofinho, por exemplo, né? A gente fala muito essa expressão, né? Que gatinho fofinho, né? Então, eu poderia usar assim, ponente, posso ainda colocar com baracadiami, né? Porque ele já está aqui na minha presença, está em meu alcance, né? Gente, os adjetivos de presença tem ó, co, pe e coan. Ou an, né? Vamos colocar an. E temos ainda o amor, né? Vamos colocar aqui o primeiro, o singular, né? Que temos singular e temos também o plural, né? Então, deixa eu diminuir um pouquinho mais aqui. Acho que tá dando para ver ainda, né? Então aqui eu vou colocar uns, como chama, uns tracinhos para a gente entender melhor. Eu vou explicar aqui para vocês exatamente, tá? Como é que usamos esses adjetivos singulares, tá? Para que assim possamos desenvolver também a nossa aula. Vou botar aqui para a câmera principal. Vocês guardem o nome aqui, copeamo, tá bom? Vamos lá. Quando que eu uso co, falando em Guarani? Por exemplo, quero falar esta mesa ou essa mesa, né? Ou esse caderno, esse lápis, esse copo. Vamos supor que eu vou falar esse lápis ou caneta. Nós chamamos de raiha. Raiha. Rai é riscar e ha que risca, né? Riscador, digamos, né? Seria isso a caneta, o nome da caneta na tradução. Bom, quando eu falo co, é algo que está em meu alcance, né? Tipo, está em minha posse, está aqui perto de mim. Então, eu pego na mão, por exemplo, vou falar co celular, né? Co celular aqui, ó. Co celular, então eu estou falando co, está aqui na minha mão, co, né? Se eu for falar, por exemplo, aqui a câmera vou colocar aqui este computador, né? Então, P computador, né? P computador que já está aqui do meu lado. Ele está entre o meu interlocutor, só que não está nem no alcance dele e nem no meu alcance. Eu está entre nós. Tipo, não está na posse, digamos. Está próximo de nós, mas não está nem minha posse nem na posse dele. Então, eu falo assim, P computadora, né? Eu posso falar P Quatiá por exemplo. Quatiá quer dizer aquele caderno, né? Ou P Aranduká, aquele livro, né? Que está sobre a mesa, né? Mas assim, não está nem comigo e nem com ele. Então eu falo P. E quando eu falo amor, é algo distante. A gente está aqui, por exemplo, eu estou lá na câmera. Então eu vou falar para vocês aquela câmera que ela está lá na minha frente. Então eu falo amor câmara. Deu para entender, gente? Falem aí nos comentários se vocês conseguiram entender essas três definições de adjetivos demonstrativos de presença. Então, todas as coisas que eu falo co, se estiver na minha mão, né? Co, então é este que está na minha mão, né? P é aquilo que está sobre algo, que não está na minha posse, nem na posse de alguém, né? E amor é aquilo que está distante de mim, né? Então seria amor. São os três demonstrativos singulares, né? E aí temos coan, né? Que são, por exemplo, eu tenho aqui 5 lápis de cores, né? Então eu falo coan Raiha, né? Coan raiha quer dizer esses lápis que estão na minha mão, essas canetas, né? Estou falando que está em minha posse, né? E quando eu falo algo que está sobre as mesas, tipo sobre a mesa, estou falando essas canetas que estão na mesa, eu vou falar raiha ou iba mesaari, por exemplo, essas canetas que estão sobre a mesa, né? Bom, acho que deu para entender muito bem, né? Vamos lá, vamos entrando. Só falta mais 5 pessoas aqui. A nossa meta é alcançar 15, né? Eu coloquei uma meta assim para a gente ter interatividade, né? E não é que eu estou desfazendo dos demais que estão, mas para a gente, por exemplo, participar mais aqui do nosso curso de Guarani, né? Que é o Guarani Comunicativo. Vamos ainda continuar aqui que temos mais coisas para aprender. Vamos lá? E aqui temos a última frase, hein, gente? A última frase, hein? Se não alcançarmos o 15, eu vou encerrar a live. E a gente se vê amanhã, daí, né, na próxima live. Vamos lá ver então aqui.
Mombeú, né? Primeiramente é Mombeú, a gente já tinha visto que é contar, né? Contar, né? Relatar, contar, né? Então, não é contar tipo número, né? De fazer contagem, é contar de fazer relatos, né? Então, Emombe, una chevemba epaude hundeve, né? Aqui fez uma pergunta. Conte para mim. Deixa eu traduzir, não vou falar antes, né? Vou traduzir e vocês vão ler a tradução, vai ser melhor, né? Então vamos lá, vamos entender isso aqui. Emombe una chevemba epaude hundeve, né? Emombe una chevemba epaude hundeve. Quer dizer, conte para mim, né? Conte para mim, deixa eu colocar a tradução aqui, falei que ia colocar e não coloquei. Então, me conte o que está acontecendo. Seria isto a tradução, né? Deixa eu só ver aqui como é que tá. Tá perfeitamente encaixado. Vamos voltar, né? Então, me conte o que está acontecendo. Seria aqui a nossa tradução para isto aqui, né? Me conte o que acontece com você, o que está acontecendo, né? O que está passando pela sua mente, né? O que acontece contigo, né? A gente está fazendo isso, né? Aqui nesta pergunta, ou seja, nesta frase, digamos, né? Então, Mombeú é o verbo não, né? A palavra contar, relatar, né? Eu acho que é verbo. E é do imperativo. E esse na aqui, a gente viu, né, no imperativo também, que é pedindo para quem a gente tem mais amizade, né, num tom mais amistoso, né? Una cheve, né? Me conte, por favor, né? Conte para mim, pode confiar e me conte, né? Seria isso, né? Cheve para mim, baepa é o que está acontecendo com você, né? Esse pá aqui já vem da partícula interrogativa, né? O que fazendo uma interrogação para ela do que está acontecendo, né? Então, una cheve baepa ojehundeve, né? Me conte o que está acontecendo com você, né? Aqui teria que ser com você, mas a gente só não vai diretamente falar isso para a pessoa com você, porque já está falando com ela, né? Vamos ver aqui outro exemplo de Mombeú, né? Outro exemplo de Mombeú que temos aqui. Deixa eu apagar uma partezinha aqui, deixar isso aqui menor, porque já vimos, né? Outro exemplo de Mombeú. Vamos ver o que temos aqui. É só apagar aqui para a gente dar continuidade. Deixa eu duplicar isso aqui para a gente ver algo mais de Mombeú aqui, né? Mombeú. Então, vamos supor que vou contar a Mombeuta, por exemplo, a Mombeuta, né? A Mombeuta deve. Aí eu coloco uma vírgula, Anike, ere, olha só que interessante, ere, avave, perfeito, né? Bom, temos aqui então a Mombeutan deve, Anike, ere, avavepe, né? O que que eu falei aqui então nesta frase, né? Eu estou agora aqui falando em primeira pessoa, né? Então eu estou falando aqui a Mombeutan deve, Anike, ere, avavepe, né? Estou falando assim, vou te contar, deixa eu traduzir aqui, né? Vou contar, né? Vou contar. Eu posso colocar, inclusive, vou te contar. Mas fique só entre nós. Que é a verdadeira fofoca, né? Vou te contar, mas não conte pra ninguém, né? Tipo, vou te contar, mas não conte, mas fique só entre nós, né? Seria tipo isso, né? Então vamos ver. Amombe-uta deve, aqui tinha que ter um acento que não foi, né? Então, amombe-uta, assim, amombe-uta deve, né? Vou contar para você, né? Deixa eu até aumentar um pouquinho mais isso aqui. Eu acho que cabe aqui ainda. Vamos nos centrar nesta parte aqui. Amombe-uta deve, vou contar para você, né? Vou te contar. Anike e não conte, e nem conte, né? Não conte para ninguém, tipo, mas só fica entre nós. Esse Anike seria tipo nem, né? Nem faça isso, né? Nem tente, por exemplo, nem tente contar, né? Ere é falar, dizer, né? Não conte. Aqui no caso a gente fala ere é dizer, falar ou contar, a mesma coisa, né?
porque a gente está formulando a nossa frase. E quando falo avavepe, a ninguém, né? Avavepe, esse P-A, seria no caso a ninguém. Então não conte para ninguém. Então vou te contar, olha que eu até escrevi errado, né? Deixa eu voltar aqui e acertar. Vou te contar, mas fique só entre nós. Seria a resposta disto aqui, né? Deixa eu ver o que temos aqui na mensagem, né? Se temos alguma coisa. Francisco de Regente Feijó, São Paulo. Muito obrigado por participarem, gente. A gente vai realmente aqui, né, finalizar a nossa live. Eu acho que muitas pessoas não estão podendo acessar, né? Eu queria realmente atingir as 15 pessoas e a gente vai deixar para mais para frente, né? Vamos ficar com esse aprendizado aqui hoje. E vamos deixar mais para o final de semana para a gente aprender o Guarani comunicativo, né? A minha ideia é trazer na próxima semana já a primeira aula de, como se diz, a primeira aula já da gramática em Guarani, né? Eu vou esperar mais um pouquinho, tá aumentando de novo as pessoas entrando, né? Fala aí, vocês querem que eu faça o Guarani comunicativo agora ou só este conteúdo já está bom, né? Porque a gente ia partir para o módulo 4, né? Mas eu queria bater uma meta para entrar, né? Tipo, a meta de 15 pessoas participando aqui com a gente vai ser muito legal, né? A gente participar, ter mais pessoas entrando na live, né? Dar aquele gás pra gente, né? Muito bem. Vamos ficar aqui então. Aprendimos essas 4 coisas que são muito interessantes. Vamos voltar desde o início, só fazer um repasse para fechar, né? Tenho o costume de falar fechar, mas é fechar aqui. Bom, o que nós aprendemos hoje praticamente foram isso. Maen, olhar, poxi, bravo, nharon também é bravo. Aqui seria no caso bravo de violento, violência, né? Selvageria, bravo. E Mombeu, que é contar, né? E nós passamos por essas palavras aqui em Maen, primeiramente, né? Nós passamos por Emaemina Cheveresse. Emaemina Cheveresse quer dizer, olhe ele para mim, por favor, né? E aí, além do mais, colocamos 2 créditos aqui, digamos. Nhamaen anderaperare, por exemplo. Nhamaen anderaperare quer dizer vamos prestar atenção por onde andamos, ou vamos olhar por onde andamos, né? E depois aprendemos ainda Nhamaen ubate gotyo. Gotyo quer dizer para este lado, né? Ou lado. Gotyo seria lado. Então, lado de cima. Então, olhemos para o alto, né? Para o lado do alto seria a tradução. Depois ainda nós passamos por esta parte de poxi, que eu vou diminuir um pouquinho mais aqui, né? Então aqui temos o poxi, que fizemos também 2 frases sobre poxi, né? Poxi quer dizer bravo, então, e poxi shendie oputá, e poxi shendie oputá quer dizer ele ficou bravo comigo, né? Ele ficou muito bravo comigo, ficou bravo comigo. Então, e poxi shendie oputá. E ainda aprendemos Shemboposhindo Uihaguere, quer dizer, ficou bravo comigo por não ter vindo, ou fiquei bravo com ele, na verdade, por não ter vindo, né? Passamos por isso aqui também, que Poshi, lembrem que quer dizer bravo, né? E depois ainda passamos por Nharon, né? E ainda fizemos de brinde os nomes de alguns animais, ou seja, 2 animais, nome de 2 animais aprendemos aqui. E ainda aprendemos a parte do adjetivo demonstrativo de presença, né? Que a gente vai ainda abordar essas coisas na nossa aula, tá bom? Então temos aqui, vimos Nharon, né? E Nharon umidiaguá, quer dizer, aqueles cachorros são bravos, aqueles cães são bravos. Ha ressaite AVI, quer dizer, e são também selvagens, e selvagens ou ariscos, né? E são ariscos. Então a tradução desta palavra, desta frase seria Nharon umidiaguá, ha ressaite AVI. Aqueles cachorros são bravos e ariscos, né? E depois falamos Jaguaquera Onharombá, Jaguaquera Onharombá, Jaguaquera Onharombá, quer dizer, os cachorros estão latindo, né? Ou os cachorros estão todos latindo, né? E aí nós vimos aqui também Baracajá, Ressaite, vimos Baracajá, que quer dizer gato, né? E vimos aqui Ressaite Umimbaracajá. Ressaite Umimbaracajá, quer dizer, aqueles gatos são ariscos, né? Não são domésticos, digamos assim, são ariscos, né? Imba eponente com baracadiami, né? Quando eu pego esse gato no colo que eu falei do co, né? Que está na minha posse, por exemplo, eu estou com meu gatinho no colo e falo assim, nossa, que gatinho fofo, né? Está no meu colo aqui fazendo carinho nele, seria um gatinho bonitinho, um gatinho fofinho, né?
E aí aprendemos co, que eu falei para vocês que co é quando está em minha posse, este em minhas mãos, p que está sobre algo que eu estou demonstrando é p, e amor é quando tem uma distância de mim, perfeito? E por fim vimos sobre Monbeu, né? Que Monbeu quer dizer contar, e a gente viu esta frase, na verdade montamos esta frase aqui para finalizar, que é Monbeu, contar. Emombe una sheve mba epa ojehun deve. Emombe una sheve mba epa ojehun deve quer dizer conte para mim o que aconteceu com você, ou me conte o que está acontecendo. E no final do final, digamos assim, amombe utan deve anike ere avavepe. Amombe utan deve anike ere avavepe. Então vou te contar, mas fique só entre nós, né? Seria isto a tradução final aqui desta parte. Perfeito, gente. Eu acho que a nossa missão de hoje foi bem legal. Passamos aqui 2 vezes pelo que aprendemos, né? E realmente, para mim, está sendo assim como que eu posso dizer para vocês, de muita alegria estar aqui apresentando para vocês esta aula, né? Já estamos chegando no final dela. Tivemos bastante participantes, mas não atingimos o 15 e 16 para a gente entrar no nosso Guarani Guia Prático, né? Eu acho que nem todo mundo está ativo para poder participar, né? Deixa eu ver aqui se alguém mandou mensagem, né? A aula está muito boa, mas acho que esta tarde para começar o Guarani Comunicativo. Não dá para começar mais cedo? Sim, dá para começar mais cedo, sim. Eu acredito que seja isso também que muitos, né, não participaram. Eu vou inclusive deixar para começar, eu acredito que amanhã a gente faça Guarani Comunicativo, né? A gente faz mais cedo, umas 8 horas mais ou menos, é que eu já tive um compromisso, por isso que eu fiz um pouco mais tarde, né? Mas amanhã a gente começa umas 8 horas da noite, mais ou menos, acho que é um horário bom, tá bom, gente? Vou encerrar aqui então. Obrigado, muito obrigado. Aguidje, Tuixá, PMP participa Ragueira, escutem os cachorros latindo, tudo aqui em volta agora, né? Rádio de Oxá tá correndo, muito obrigado, que Deus abençoe vocês. E fui, encerrei.